O resultado da última pesquisa para as eleições presidenciais. Fernando Henrique Cardoso mantém a dianteira com 16 pontos à frente de Lula. O Gallup ouviu 2.605 eleitores em todo o país. Veja agora os números. Fernando Henrique Cardoso tinha 36,3% da preferência dos eleitores. Agora subiu para 40%. Luiz Inácio Lula da Silva perdeu pontos. Ele tinha 25,8% na última pesquisa e agora tem 23,7%. O candidato do PMDB, Orestes Quércia, tem 5,5%. Leonel Brizola, do PDT, 4%. Enéas Carneiro, do Prona, 3,5%. E Esperidião Amin, do PPR, 2,3%. O candidato Fernando Henrique Cardoso nega que esteja sendo beneficiado pela máquina do governo. Mas as declarações do tucano não estão sendo suficientes para convencer a justiça eleitoral. As críticas ao governo estão cada vez mais duras. A normalidade das eleições tem que ser providenciada com a maior urgência, acabando-se imediatamente com o uso da máquina administrativa do governo a favor dos candidatos oficiais, do candidato oficial. Eu não usei máquina nenhuma. Se alguém usou, está errado, né? Agora, não pode confundir a ação normal do governo, que é o que está acontecendo, com o uso da máquina. Você não vai parar o governo para esperar que as eleições aconteçam. Outra coisa é utilizar para favorecer um candidato. Vamos ser claros, na eleição do jeito que ela está hoje no Brasil, que são milhões de pessoas, em que praticamente há dois candidatos que estão mais competitivos, o que adianta fazer inaugurar uma obra? Nada. Então não tem sentido do ponto de vista dos candidatos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pega carona nas críticas da Justiça Eleitoral e reforça as acusações de uso da máquina do governo em favor de Fernando Henrique Cardoso. Nós achamos que a máquina está sendo utilizada em função da candidatura do Fernando Henrique Cardoso. Isso está mais do que denunciado pela imprensa. E nós achamos que a máquina ela não pode estar a favor dentro daquele candidato. O dinheiro que faltou durante todo o tempo do Itamar, agora vai sobrar para distribuir cesta básica, para fazer o proselitismo que a elite dirigente no Brasil faz em época de eleição. Confira agora a agenda de hoje dos candidatos à presidência. O candidato Fernando Henrique Cardoso faz comícios e carreatas no Rio e em Santa Catarina. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pede votos em Araguaína, no Tocantins. Orestes Quércia, do PMDB, faz campanha em Ribeirão Preto e Batatais, no interior de São Paulo. Leonel Brizola, do PDT, grava programa eleitoral no Rio. O candidato do Prona, Enéas Carneiro, tem sido responsável por algumas pérolas de retórica nestes tempos de eleição. No último debate na TV, ele defendeu o fim da exportação da bauxita refratária, um mineral raro, e questionou Lula sobre o assunto. O candidato do PT respondeu de maneira genérica. Enéas retrucou acusando Lula de não saber o que era bauxita refratária e disparou. Não seria nada demais se o senhor dissesse que não sabe. Eu também não sei. Muita gente imagina que para se eleger deputado estadual ou federal, ganha quem tiver mais votos. Mas não é bem assim. A conta é um pouco complicada e favorece as coligações com o maior número de partidos. Eles estão no horário gratuito e lutam por uma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Aqui em São Paulo, serão 94 deputados estaduais e 70 federais. As primeiras previsões indicam que um futuro deputado federal terá que somar 40 mil votos e um estadual cerca de 30 mil. Como o nome já diz, as eleições são proporcionais. Isso significa que os maiores partidos levam vantagem. Tem mais candidatos, que juntos vão somar um número maior de votos. Não adianta um candidato isoladamente ter muitos votos. O que manda é o quociente eleitoral. Depois da apuração, o número de votos válidos é dividido pelo número de vagas. O resultado é a quantidade de votos para assumir o mandato. Um exemplo, 1 milhão de votos válidos para 100 vagas. Nesse caso, o quociente seria de 10 mil votos. Se o partido ou coligação tiver somado 500 mil votos, elege 5 parlamentares. Por isso, o presidente estadual do PMDB diz que nesse tipo de eleição, todos os votos são importantes. Os suplentes são a razão dos titulares. Porque se você somar o voto de todos os suplentes, você vai ver que às vezes é maioria dentro do partido.
mas individualmente são pequenos. Então, o voto proporcional é proporção em relação à votação do partido. Agora, a importância do voto para o partido, do último suplente ao mais votado, é quase igual. O PRN do ex-presidente Fernando Collor é hoje um pequeno partido. Tem apenas 8 candidatos a deputado federal e 12 a estadual. Este candidato sabe que a parada vai ser dura. Mesmo assim, procura demonstrar otimismo. Seria muito bom se nós tivéssemos aqui 50 pessoas com a capacidade e a lealdade dos 8. Mas nós temos 8. Eu acho que é mais do que eu preciso, muito embora fosse menos do que eu pretenderia ter. Ontem, Lula e Orestes Quércia, do PMDB, acusaram Fernando Henrique de plagiar trechos de seus planos de governo. Boa tarde. Mais uma pesquisa mostra que se a eleição fosse hoje, o candidato do PSDB, Fernando Henrique, ganharia no primeiro turno. O Instituto Gallup constatou que a diferença entre o tucano e Luiz Inácio Lula da Silva aumentou para 16 pontos em uma semana. Fernando Henrique subiu para 40% das intenções de voto. Lula caiu para 23,7%. Em terceiro lugar está Orestes Quércia, com 5,5%, seguido de Leonel Brizola, com 4%. Enéas Carneiro tem 13,5% e Esperidião Amin, 2,3%. O candidato tucano tem quase 1 ponto mais que todos os adversários juntos. Mas na pesquisa espontânea, sem apresentação de nomes, 48,8% dos eleitores dizem que ainda não tem candidato. Fernando Henrique é citado por 24,8% e Lula por 14% dos entrevistados. O Gallup ouviu 2.605 eleitores em 18 estados brasileiros entre os dias 17 e 23. Fernando Henrique faz comício amanhã, acusado de usar a máquina do governo. Casos como esse estão na mira do corregedor eleitoral do Distrito Federal. O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, Jerônimo Bezerra, diz que está havendo um massacre nesta eleição. Fernando Henrique só estaria disparado na frente porque o governo trabalha para ele. Diz o corregedor que não há como explicar que políticos experientes como Leonel Brizola e Esperidião Amin estejam em situação tão ruim nas pesquisas. Essa eleição, com esse conjunto de fatores que desequilibram a igualdade entre os candidatos, está sendo desvirtuada, está sendo conspurcada. Os candidatos que o presidente da República apoiam, que o governador apoia, com o uso abusivo da máquina dos respectivos governos federal e estadual, poderão ter o seu registro cassado. Pouco mais de um mês das eleições, uma pesquisa do Instituto Vox Populi mostra que 80% dos eleitores ainda não escolheram em quem votar para deputado e senador. Culpa dos congressistas e do próprio eleitor. A polarização das eleições está fazendo com que o eleitor pense no Palácio do Planalto como a única fonte de poder do país. A 30 metros de distância, o desprestigiado Congresso Nacional, esquecido pelos próprios parlamentares, parece ter sido condenado ao limbo pelos eleitores. A sede do poder, que outro dia mesmo derrubava presidentes e falava em cortar da própria carne o câncer da corrupção, nem de longe lembra a altivez do passado recente. A mídia é grande culpada por esse desinteresse do povo e por essa raiva que o povo tem do Congresso. Mas, Guiguinha, você não acha que o fato é pior do que a divulgação do fato? Não, é que vocês não dão o fato, vocês dão a versão. Apesar das injustiças da imprensa, uma vaga neste plenário ainda interessa a uma grande legião de brasileiros. São mais de 3.200 querendo empregar-se como deputado federal. No Senado, os números são menos majestosos, mas a preocupação não é menor. O senador José Fogaça, um dos poucos que tentam a reeleição, abriu guerra contra o voto nulo. O grande remédio para melhorar a classe política, para melhorar a representação política no Congresso, o grande remédio é votar. Só isso. Sucessão. Os candidatos à presidência da República aproveitam essa sexta-feira para fazer uma preliminar do que vai ser o final de semana em busca de votos.
Fernando Henrique Cardoso participa de carreata e comícios nas cidades de São José e Florianópolis, em Santa Catarina. Luiz Inácio Lula da Silva faz comício em Araguaia, no estado do Tocantins, e depois segue para São Paulo. Orestes Quercia está no interior paulista e participa de comício na cidade de Batatais. Esperidião Amin tem encontro com os sambistas da Escola de Samba Rosa de Ouro, em São Paulo, e depois grava para o programa político eleitoral. Leonel Brizola está no Rio e grava para o horário eleitoral gratuito. Os outros candidatos não divulgaram as agendas para hoje. O orçamento para 95 não vai ser suficiente para o próximo presidente, seja ele quem for, para que o próximo presidente cumpra todas as suas promessas que estão sendo feitas no horário eleitoral. Pelo menos, no primeiro mandato, o dinheiro vai ser curto. No ar, mais um programa eleitoral. Entra candidato, sai candidato e o telespectador vai ouvindo promessas, promessas e mais promessas. Até que ponto podem ser cumpridas? O ministro do Planejamento convidou os presidenciáveis para conhecer os números. Quanto se tem em caixa para gastar no ano que vem? Só apareceram os assessores. E assim mesmo, de 4 candidatos. Esperidião Amin, Fernando Henrique, Lula e Almirante Fortuna. A proposta de orçamento para 95 derruba as ilusões de palanque eleitoral. Se o próximo presidente deixar o orçamento como está programado hoje, vai ter somente 4 bilhões de reais para pagar promessas. 4 bilhões representam apenas cerca de 4% de tudo que o governo tem em caixa. O próximo presidente pode ainda jogar fora a proposta do atual governo e fazer as mudanças. Mas todos os assessores de candidatos reconhecem, o orçamento está apertado e é fundamental fazer uma reforma na Constituição. E o ministro do Planejamento, um tucano, assegura, seja qual for o candidato eleito, se for para manter equilíbrio de contas e pagar salários, 95 vai ser mais um ano de sacrifício. Estão falando no orçamento de 95, não aprovaram ainda o de 94, que já está no fim. É uma vergonha. O presidente Itamar Franco cumpriu uma agenda cheia hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele inaugurou obras do governo federal. As insinuações de que a primeira visita oficial do presidente Itamar Franco a Juiz de Fora teria fins eleitoreiros provocaram pequenas mudanças na agenda presidencial. No banco de trás deste carro, acompanhado do prefeito Custódio Matos, Itamar Franco apenas passou pelas obras que estão sendo feitas na cidade com dinheiro do governo federal. Só desceu nesta praça para descerrar uma placa que celebra o esforço do presidente no desenvolvimento do município. Itamar Franco rebateu as acusações de uso da máquina administrativa para ajudar Fernando Henrique Cardoso. A máquina do governo não está empenhada na campanha. O cidadão Itamar tem o seu candidato, tem a sua preferência. Eu vou participar daqui alguns dias da inauguração da linha vermelha. E a linha vermelha pertence ao governo do Rio de Janeiro com a ajuda do governo federal. Por certo, vou encontrar um candidato lá. Isso significa que eu estou fazendo campanha desse candidato em absoluto. No calendário presidencial estão previstas viagens a Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e outra a Minas Gerais. Mas Itamar Franco disse que este governo não é hipócrita e que onde houver uma inauguração, alguém estará lá. Se não for o presidente, será um dos ministros representante dele. Talvez o presidente não esteja informado, mas a imprensa publicou aí uns bilhetinhos do ministro Stepanenko mostrando que o governo está realmente engajado na campanha eleitoral. Talvez o presidente não esteja informado. Fernando Henrique Cardoso está em Santa Catarina. Antes de seguir para Florianópolis, ele rebateu no Rio a acusação de que o governo está usando a máquina para ajudar na eleição dele. Disse que não tem nada a ver com isso. Isso é ridículo. Uma eleição de 90 milhões de eleitores não tem sentido. Ninguém está usando máquina nenhuma. A oposição, os adversários, não tem mais o que dizer. Começa a inventar que está vendo máquina. Tira toda a máquina. Eu tenho horror dessas máquinas. Lula comentou hoje a informação de que Fernando Henrique o convidaria para ser ministro. O candidato do PT disse que não faria o mesmo depois que o tucano se aliou ao PFL. Lula fez campanha hoje em Araguaína, no Tocantins. Antes de viajar, ele deu entrevista no aeroporto de Belém do Pará. Lula também falou sobre a expectativa do IBGE de uma inflação próxima de 6% no segundo mês consecutivo do Plano Real.
Se trata que o governo mentiu, dizendo que ia acontecer uma coisa e não está acontecendo exatamente porque ele só teve força para controlar os salários através da medida provisórias. Os trabalhadores vão ficar um ano sem reajuste de salário e sofrendo uma inflação de 6% ao mês. Então o governo que reconheça que mentiu, que ao invés de ficar pedindo para a dona Maria pesquisar, ele que tenha a coragem de ter um mínimo de controle de preço e não permitir que as pessoas ganhem às custas da miséria do povo. Por enquanto a população está gostando do real. Lula fala contra o real, a população reage gostando. Olha aí, uma denúncia atinge a campanha do tucano Mário Covas, líder absoluto nas pesquisas para o governo de São Paulo. Estaria havendo arrecadação ilegal de dinheiro. A denúncia foi divulgada pelo adversário Luiz Antônio Medeiros, candidato do PP e do PPR. O candidato Luiz Antônio de Medeiros mostrou o vídeo. Nele, o ex-assessor do candidato Mário Covas, Rui Carlos Pessoa Ramos, faz uma série de denúncias. Segundo ele, Mário Covas manteria uma relação, no mínimo, muito estranha com o empresário Antônio Dias Felipe, proprietário das empresas Tejobran e Power, que atuam na área de prestação de serviços para o Estado e que tem ajudado na campanha de Covas, arrecadando recursos e repassando funcionários de suas empresas para os comitês do candidato tucano. No vídeo, Rui Pessoa não apresenta nenhuma prova, mas faz acusações graves. Ele garante que Antônio Dias Felipe sempre usou sua proximidade e amizade com Mário Covas para conseguir facilidades junto ao governo. Outra denúncia de Rui: a Tejufran, através de uma triangulação ilegal com a rede Tigrão de postos de gasolina, pagaria as despesas do candidato Mário Covas. Um dos principais assessores de Covas, Sebastião Soares de Farias, participaria dessa triangulação. Existe caso concreto da rede Tigrão, que é um dos maiores revendedores da ESO do Brasil, que fornece moradia para essa Tejofran, que emite cheque nominal à rede Tigrão e que esse principal assessor, coordenador político do Mário Covas, Sebastião Farias, recebe esse cheque, adultera assinaturas, falsifica assinaturas desse cheque e deposita em suas próprias contas. Rui Pessoa pede para que duas contas de Sebastião Farias sejam investigadas. Uma no Banco Itaú da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, outra no Banco do Brasil da Avenida Washington Luiz, em São Paulo. O candidato Luiz Antônio de Medeiros, da coligação PP-PPR, em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto, marcou para amanhã uma entrevista com o ex-assessor de Mário Covas. Medeiros só não explicou por que todas essas acusações, até agora sem nenhuma prova, foram feitas através dele, e não, por exemplo, através da Justiça Eleitoral. Seguramente ele confiou mais em mim. E qual o motivo dessa confiança? Você tem que perguntar a ele amanhã. O candidato Mário Covas disse hoje que não vai responder às denúncias feitas sem provas. Ele disse ainda que Rui Carlos Pessoa Ramos nunca foi assessor dele. Olha, o senador Mário Covas tem um passado respeitável. E não será difícil verificar a verdade, até porque o assessor de Covas, se é que é assessor, pode mostrar sua conta bancária para resolver a questão mesmo antes que a justiça determine a abertura da conta. Agora, tem um fato. Não tem nada com essa história específica. Nada mudou. Os esquemas de contribuição das empreiteiras e fornecedores dos diversos governos e do governo federal estão vivos mais do que nunca. Só aparecem no bojo de uma briga ou de um escorregão de alguém. O dinheiro dos candidatos a tudo, ninguém é besta, não cai do céu. O SBT vai realizar o seu debate entre os candidatos a presidente da República no dia 12 de setembro. O debate será transmitido ao vivo para todo o país, das 13 às 16 horas. E reapresentado na íntegra no mesmo dia, logo após o Jô Soares 11h30. O Ministério Público pede investigação judicial sobre as denúncias de que o governo está ajudando a campanha do candidato Fernando Henrique Cardoso. O governo nega que esteja inaugurando obras para beneficiar Fernando Henrique Cardoso, candidato do presidente Itamar Franco, que a cada pesquisa aparece em situação ainda mais confortável. Desmentidos não bastam mais para o Ministério Público. A Procuradoria Eleitoral quer provas.
proposta de orçamento para o ano que vem pode ser uma pedra no caminho do futuro presidente. É pouco dinheiro para muita promessa de campanha. E o atual governo alerta, é preciso agir antes do fim do ano. Quanto o futuro presidente vai ter para gastar em 95? O atual governo avisa que não é muito não. O Ministério do Planejamento chamou os presidenciáveis para mostrar os números do ano que vem. Nem todos se interessaram. Dos 7 candidatos, apenas 4 mandaram representantes. Esperidião Amin, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Almirante Fortuna. O orçamento do ano que vem está previsto em quase 103 bilhões de dólares. Tudo isso ainda é proposta. O futuro presidente, se quiser, pode refazer as contas, mas não vai ter muito para onde fugir. 80% dos gastos são obrigatórios, previstos na Constituição. Não dá para mudar. Os outros 20% poderão ser reformulados, mas sem muita opção, porque esse dinheiro vai para pessoal e pagamento de dívida externa. O que sobra são quase 4 bilhões de dólares que o próximo presidente vai ter para cumprir as promessas de campanha. Para o governo, a única saída para obter novas fontes de recurso é fazer uma reforma fiscal e tributária. Os representantes dos candidatos que estiveram aqui também concordam. E para o ministro do Planejamento, Beni Veras, manter a cobrança do IPMF no ano que vem também pode ser uma boa sugestão. O IPMF poderia ajudar o governo a ter um orçamento mais equilibrado, mais facilmente equilibrado, né? Porque não é bom o recurso que nós estamos adotando aqui de usar a privatização, por exemplo, para despesas correntes, não é uma coisa boa a longo prazo. Então, o IPMF seria uma forma mais consentânea de financiar o Estado. Mas o Esperidião Amin e o Almirante Fortuna tem uma esperança que, bens a Deus, hein? Agora, em relação a esse orçamento, foi feito um fundo social de emergência, apresentado como se fosse uma grande descoberta macroeconômica para garantir 2 anos. Não garantiu sequer 1 ano. A saúde hoje está à míngua. O Fernando Henrique prometeu para o ano que vem, ou para quando entrar como presidente, 10,8 bilhões de dólares para a saúde. Mesmo que ocorra reforma tributária no próximo ano, só entra em vigor em 96. Então, 95 vai ser um ano de apertar o cinto, Chico. Candidatos a presidente fazem mais comícios para ganhar votos no interior do país. O candidato do PT anuncia planos de governo em Araguaína, no Tocantins. Luiz Inácio Lula da Silva fez carreata e um comício na praça principal. O candidato do PPR cai no samba na Escola Rosas de Ouro, em São Paulo. Centenas de pessoas ouviram o comício do senador Esperidião Amin. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, fez campanha em Florianópolis. Está agora em Criciúma, Santa Catarina. Saiu em carreata e daqui a pouco faz comício. Em São Paulo, o candidato do PMDB, Orestes Quércia, anuncia que a partir de agora vai viajar pelo país inteiro e fazer comícios. Agora à noite faz campanha em Batatais, São Paulo. Em São Paulo, o candidato Enéas Carneiro prepara o lançamento do plano de governo do Prona. No Rio, o candidato do PSC, Almirante Fortuna, fez reunião de trabalho com assessores. O PT pede ao Tribunal Superior Eleitoral todos os dados sobre as pesquisas para a campanha presidencial divulgados recentemente. O partido recebeu denúncias de que as pesquisas teriam sido manipuladas a favor do candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Todo o material vai ser analisado por técnicos do PT durante o final de semana. O ex-candidato à presidência pelo PRN, Walter Queiroz, pode ser indiciado por crime eleitoral. O Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira, disse hoje em Brasília que há indícios suficientes para um processo. Walter Queiroz renunciou depois que o Tribunal Superior Eleitoral constatou que o candidato enviou declarações erradas sobre a declaração de bens dele. Mas o PRN ainda não está fora da eleição. O partido tem até o dia 31 para registrar os novos candidatos a presidente e vice. A última pesquisa divulgada pelo Instituto Gallup aponta para uma possível vitória do candidato do PSDB no primeiro turno da eleição. Fernando Henrique Cardoso teria, segundo a pesquisa, ultrapassado a soma das intenções de voto para os outros candidatos. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, subiu de 36,3% para exatos 40%, um aumento de 3,7 pontos percentuais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, baixou de 25,8% para 23,7%,
uma queda de 2,1 pontos. Orestes Quercia, do PMDB, tem 5,5% das intenções de voto. Leonel Brizola, do PDT, aparece com 4%. Seguido pelo candidato do Prona, Enéas Carneiro, com 3,5%. O candidato do PPR, Espiridião Amin, tem 2,3% dos votos. Sobre a pesquisa do Instituto Gallup, o candidato Fernando Henrique Cardoso disse que os números apenas indicam as tendências. Já Luiz Inácio Lula da Silva acha que não se pode esquecer que as pesquisas mudam. Para Orestes Quercia, os números refletem a euforia da população com o plano real. Os candidatos Leonel Brizola, Espiridião Amin e Enéas Carneiro não quiseram comentar a pesquisa. Faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno da eleição, os candidatos à presidência vão às ruas disputar o voto dos indecisos. Os comícios e carreatas ocuparam hoje a maioria dos presidenciáveis. O candidato do PVR, Espiridião Amin, se encontrou com lideranças do partido e gravou o programa eleitoral. Leonel Brizola, candidato pelo PDT, gravou o horário político e recebeu a imprensa no Rio de Janeiro. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, faz 2 comícios agora à noite no interior de São Paulo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um programa de televisão e fez comício em Araguaína, no Pará. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, fez carreatas e comícios em várias cidades de Santa Catarina. A candidatura de Fernando Henrique Cardoso pode sofrer pedido de impugnação. O corregedor eleitoral de Brasília, desembargador Jerônimo de Souza, afirmou que existem indícios suficientes para o pedido. O desembargador está apurando a denúncia de que o governo do Distrito Federal está usando a máquina administrativa para organizar o comício do candidato Fernando Henrique Cardoso na cidade satélite de Samambaia. E o Tribunal Regional Eleitoral proibiu o governo do Distrito Federal de facilitar o acesso da população ao local do comício. O próximo presidente da República vai ter um orçamento apertado no primeiro ano de governo. Hoje, em Brasília, os assessores dos candidatos foram apresentados ao orçamento de 95 pelo ministro do Planejamento. O aviso do Ministério do Planejamento não poderia ser mais direto. As promessas de campanha não cabem no orçamento. Dos 103 bilhões de reais, 90% tem destino certo, ninguém pode mexer. O que sobra é muito pouco, não conta com qualquer despesa nova como isonomia e ainda depende de uma inflação baixa. O ministro Beniveras tem uma sugestão para reforçar o caixa. O IPMF pode virar um imposto permanente e garantir mais 4,5 bilhões de reais. Mas dinheiro mesmo só com uma ampla reforma fiscal e tributária, diz o Ministério do Planejamento, e nenhum dos assessores discordou. Para fazer isso, o futuro presidente vai ter que ter muito jogo de cintura para negociar com deputados e senadores. Não só para garantir as mudanças que pretende, como para evitar que se repita a mesma história do orçamento de 94, que está há 8 meses emperrado no Congresso. E o Congresso Nacional deve votar na semana que vem o orçamento deste ano. A proposta espera pela análise dos parlamentares desde janeiro. Enquanto isso, o governo está autorizado a usar apenas uma parte dos recursos previstos. O Tribunal Superior Eleitoral deve abrir uma investigação judicial sobre o uso da máquina administrativa do governo em favor da candidatura de Fernando Henrique Cardoso. O pedido foi feito em Brasília pelo Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira. Ele pediu que o TSE ouça todos os envolvidos na denúncia. No início da noite, o candidato do PSDB disse no Rio que as acusações contra ele são ridículas. E o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, disse que o povo brasileiro aceita ficar sem reajuste salarial se isso combater a inflação. O candidato esteve hoje no Rio, onde visitou o Comitê de Movimento Popular Independente Fernando Henrique Cardoso. O candidato do PSDB à presidência da República chegou com meia hora de atraso. O embaixador do Brasil em Portugal, José Aparecido, veio prestar apoio ao candidato. A visita de Fernando Henrique Cardoso foi rápida, durou cerca de 20 minutos. Depois da visita ao comitê, o candidato tucano à presidência da República seguiu para Florianópolis, em Santa Catarina, onde continuou visitas de campanha. Fernando Henrique Cardoso falou com jornalistas e, mais uma vez, negou o uso da máquina administrativa do governo federal em sua campanha. Vocês acham que para mim ou para o presidente Itamar interessa a utilização de uma coisa mínima? Isso altera a minha campanha? Nada, eu não quero. Nem o presidente quer, eu não quero. Se fizeram,
urnas. O candidato falou ainda sobre os protestos contra o Plano Real e disse que recebeu uma pesquisa mostrando que o brasileiro prefere ficar sem reajuste salarial para combater a inflação. Fernando Henrique só não soube dizer que pesquisa é essa. Foi a pesquisa que eu recebi, foi que me... eu recebi uma pesquisa, eu acho que é como é que chama aquele pessoal, um grupo de consultores lá de São Paulo. Eu posso mandar para vocês. O candidato do PMDB, Orestes Quércia, disse hoje que Fernando Henrique é o candidato dos ricos e que a campanha vai desmistificar a imagem dele. Rondino, parece que Fernando Henrique continua sendo mesmo alvo predileto de Quércia. Continua assim, Márcia. Quércia insiste em que o Plano Real é bom, mas está sendo utilizado de forma eleitoreira pelo governo e por Fernando Henrique. O governo está agindo com muita fraqueza, quer dizer, atendendo diferentemente o interesse dos ricos e dos pobres. Por quê? Está o governo agora tentando limitar a compra-prestação. Por exemplo, para ficar num exemplo, né? Ao mesmo tempo, o governo aumentou a base monetária, isto é, fabricou mais dinheiro para atender o interesse dos banqueiros que recebem os juros escorchantes que esse país paga. Né? Significa dizer o seguinte, que o governo está tratando o rico de forma diferente do pobre. Né? E isso vai identificando o candidato do governo com os interesses dos ricos. Né? Então o povo pobre vai começando a entender a realidade das coisas e, evidentemente, aí entra o PMDB, que sempre defendeu o interesse das camadas populares. O candidato do PPR, Esperidião Amin, disse hoje em São Paulo que Fernando Henrique e Lula sempre andaram juntos. Ele comentou a informação de que o candidato do PT poderia ser convidado para ser ministro em um eventual governo tucano. Esperidião Amin participou de uma festa na quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro. A festa de apoio ao candidato Esperidião Amin foi em ritmo de samba. Reuniu 2.000 pessoas, lideranças de bairro, políticos e o prefeito Paulo Maluf. Amin fez discurso otimista, disse que vai crescer nas pesquisas e criticou os dois candidatos, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Eles são almas gêmeas. Isso tudo está servindo para mostrar que aquela bipolarização era falsa. Eles nunca foram anti o outro, sempre foram almas gêmeas. Por isso que ainda vai surgir até o dia 3 de outubro um candidato que represente o oposto do que essas almas gêmeas, Fernando Henrique e Lula, representam. Se não houver reforma tributária e um orçamento de 95 adequado às promessas de campanha, o presidente eleito terá poucos recursos no início do próximo governo. O alerta foi feito hoje pelo ministro do Planejamento, Beni Veras, aos assessores dos candidatos à presidência. O orçamento, por enquanto, é do governo Itamar. Ele pode ser mudado pelo presidente eleito. Os números foram mostrados hoje a 4 representantes dos candidatos. Só compareceram assessores do PSDB, PT, PPR e PSC. O orçamento, num passe de mágica, está equilibrado, ou seja, sem déficit. Isso porque o governo incluiu como receitas venda de ações, privatizações e leilão de sacas de café. O orçamento de 95 prevê arrecadação e gastos idênticos, 102 bilhões e 800 milhões de dólares. 80% deste dinheiro estão atrelados a transferências obrigatórias fixadas pela Constituição. Outros 10% já estão comprometidos com encargos do governo federal. Ou seja, a menos que o próximo presidente faça um milagre nos primeiros meses de governo, ele só terá para gastar durante todo o ano 10% do orçamento, ou seja, 10 bilhões de dólares. E pelo ritmo das promessas, este dinheiro não será suficiente. O ministro Beni Veras do Planejamento explicou que caso o eleito não mexa em nada neste orçamento, ele terá em caixa apenas 4 bilhões de dólares durante todo o ano. O ministro, que é do PSDB, defendeu uma fonte extra de recursos, que mais uma vez recairia sobre o contribuinte. Prolongar por um ano a vida do IPMF, que renderia mais 4 bilhões e meio em 95. Eu acho que, de uma certa maneira, do lado da receita, ela não tem condições de ser muito expandida. Mas já paga um tributo bastante importante. E que é reduzido do lado da despesa, né? O próximo presidente não vai dar para fazer milagre. Eu acho que, tal como ele está, não precisa da reforma tributária, mas o novo governo pode arbitrar por uma reforma tributária. Leonel Brizola também levantou suspeitas sobre a participação dos filhos de Marcelo Alencar no atentado. Marcelo Alencar é candidato do PSDB ao governo do Rio. Segundo Brizola, na maleta de documentos de José Vicente, que foi roubada, havia denúncia do Ministério Público Federal
sobre irregularidades de administração de Alencar na prefeitura. E a polícia do Rio já tem um retrato falado de um dos homens que participaram do atentado contra José Vicente Brizola. O candidato do PSDB à presidência, Fernando Henrique Cardoso, continua aumentando a distância em relação ao segundo colocado, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É o que diz uma pesquisa do Instituto Gallup, publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. Ganhou quase 10 pontos em um mês. No dia 20 de julho, ele tinha 30,5% das intenções de voto. No dia 9 de agosto, subiu para 34,5%. Dia 16, chegou a 36,3%. E no último dia 23, alcançou 40%. No caminho inverso, Lula perdeu quase 7 pontos. Em 20 de julho, ele tinha 30,5%. Dia 9 de agosto, caiu para 27,6%. No dia 16, foi para 25,8%. E no último dia 23, caiu para 23,7%. A pesquisa Gallup mostra que Orestes Quércia está em terceiro lugar, com 5,5%. Brizola tem 4%. Enéas, 3,5%. E Esperidião Amin, 2,3% das intenções de voto. Muita gente ainda deve se lembrar dos tempos em que Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva subiam no mesmo palanque, defendiam as mesmas ideias e combatiam a mesma ditadura militar. Hoje, Fernando Henrique e Lula continuam buscando a mesma coisa, só que em palanques diferentes e cada vez mais antagônicos. Os dois querem ser presidente da República. E mesmo nessa eleição, os dois, de certa forma, viveram a mesma euforia e a mesma inquietação. Lula já foi líder nas pesquisas e tinha possibilidades de ganhar no primeiro turno. Hoje, Fernando Henrique é líder e pode ganhar no primeiro turno. Para não falar de outras, uma última identidade. Quando tinha folga nas pesquisas, Lula recusou debater com Fernando Henrique, dizendo que não ia servir de escada para quem não tinha voto. Há 2 dias, Fernando Henrique não foi a um debate com Lula e outros candidatos. Só faltou dizer que não ia servir de escada para quem não tinha voto. Para falar um pouco destas duas personalidades e da campanha eleitoral que os colocou em campos contrários, nós convidamos esta noite 2 intelectuais muito respeitados, e respeitados tanto pelo PT como pelo PSDB. Estão conosco o cientista político Bolívar Lamoulé e o economista Paulo Singer, ambos professores, ambos com suas opções políticas e eleitorais muito bem definidas. Bolívar, PSDB, Singer, PT. Boa noite, professor. Boa noite. Eu começaria perguntando aos dois se esse antagonismo hoje entre Lula e Fernando Henrique, um antagonismo que se torna cada vez mais ácido, cada vez mais virulento nas palavras, vamos dizer assim, é de fato uma distância, uma diferença que foi aumentando ao longo desses anos, de duas pessoas que sempre estiveram juntas, ou tem muito de dose eleitoral, ou seja, circunstâncias eleitorais levaram a esse discurso, os dois? Professor, por favor. Não sou eu. Não, acho que tem as duas coisas, quer dizer, já havia, enfim, diferenças de caráter político-partidário, né? O PT foi fundado pelo Lula há quase 15 anos e mais recentemente o Fernando foi um dos fundadores do PSDB. Há diferenças de projeto entre os dois partidos, mas eu diria que na atividade parlamentar os dois partidos estiveram muito juntos, uma grande parte do caminho, e havia, eu diria, fundadas esperanças que se pudesse formar uma frente, houve especulações de lado a lado. Mas como os dois partidos têm candidatos fortes a presidente e infelizmente o presidencialismo ganhou no plebiscito, quer dizer, tem que ser um e não o outro, etc., há essa divisão. Eu acho que essa divisão não é pessoal, ela realmente corresponde neste momento a visões um tanto quanto diferentes do que há a fazer com o país. Professor Bolívar Lamoulé. Eu concordo inteiramente com o Dr. Singer. Eu acho que há diferenças entre os partidos, sem dúvida alguma, né? E há uma disputa eleitoral. É preciso que cada partido se posicione, o cargo é um só. Agora, eu acho que o lado positivo de tudo isso é que há ataques, há crítica, não é um clima de acirramento, de virulência. Eu acho que não é um cenário como o que se antevia o ano passado, se fosse, por exemplo, Maluf contra o Lula. Eu acho que não é isto. Há uma polarização de números, mas há também uma certa convergência de clima, né? Há uma certa civilidade. Eu acho que, desse ponto de vista, o país está muito bem servido de candidatos. E ao que os senhores atribuiriam essa queda tão brusca, tão vertiginosa de Lula nas pesquisas e a equivalente subida vertiginosa de Fernando Henrique?
Olha, eu acho que há duas explicações diferentes. O Fernando veio crescendo em parte por ter feito alianças que o definiram como sendo candidato de uma vasta área do espectro político ideológico do país. E eu acho que o Plano Real trouxe um acréscimo grande, importante de votos a ele nessa terceira fase de julho para cá. Agora, a queda de Lula me parece que também tem a ver particularmente com o Plano Real. Quer dizer, as críticas que o Lula fez e que o PT fez ao Plano Real foram interpretadas, eu diria, por uma parte do eleitorado como sendo a favor da inflação ou contra a estabilização. O senhor acha que a crítica estava errada ou faltou compreensão do eleitorado sobre a crítica? Eu acho que principalmente faltou compreensão. Quando o eleitorado deixa de compreender, provavelmente é culpa de quem não fez a crítica como devia. Quer dizer, indiscutivelmente nós não conseguimos deixar claro que nós estávamos, digamos, perseguindo o mesmo objetivo do Real por métodos que nos parecem melhores. Essa é a divergência. Professor. Eu acrescentaria que o Lula tinha índices muito altos quando ele estava praticamente sozinho na campanha. Quer dizer, como ele era um candidato já consagrado, um candidato natural do PT há vários anos, quer dizer, natural que as atenções convergissem muito para ele. Na hora em que outros candidatos entraram na disputa, os votos, as intenções se redistribuíram um pouco, né? Eu acho que isso é um efeito normal. Havia um inchaço, vamos dizer assim, nos percentuais do Lula. E nessa questão do Plano Real, do clima do país, eu acho que o PT ficou um pouco visto pela população como uma espécie de partido contra, quer dizer, um partido que parece mais forte quando o clima é de uma certa desesperança, né? E eu acho que o clima do país não é bem este, quer dizer, então, apesar de todas as dificuldades que estão aí, que são enormes, parece que o Brasil, o eleitor quer confiar, quer acreditar, o Real deflagrou este processo, reforçou este processo, e me parece que este clima está melhor, está mais bem personificado no Fernando Henrique do que no Lula. Quer dizer, seria uma questão de administração do Real? Um administrou mal e o outro administrou bem? Não, eu estou tentando dizer uma coisa um pouco mais, digamos, psicológica. Eu acho que o PT, até pelas suas qualidades, de acentuar o problema social, de frisar as dificuldades que o trabalhador passa, a questão da miséria no país, tudo isso acabou criando em torno dele uma certa aura de um partido negativo, de um partido um pouco desesperançado, um partido que olha o passado do Brasil como se tudo tivesse sido sempre negativo. E o Fernando Henrique, eu penso que está tentando mostrar ao país um outro lado, quer dizer, os alicerces do país já estão construídos, quer dizer, já existe a base para se progredir, para se reduzir a distância social, né? E o que falta é a estabilidade da moeda, que foi iniciada, e a reestruturação da infraestrutura do país para que venham os investimentos e para que sejam criados empregos. Então, essa tônica mais otimista, eu acho que também ajudou, né, a impelir... Talvez por isso, como o senhor disse, o eleitorado não tenha compreendido bem a mensagem do PT quando criticou o Real? Eu acho que houve efetivamente um erro de visão que a gente está procurando corrigir agora e principalmente deixando mais claro de que a nossa crítica ao Real é que é um plano de curto fôlego, quer dizer, ele dificilmente com o que ele tem no momento ele conseguirá manter baixa a inflação por muito tempo. De modo que novas medidas vão ter que ser tomadas, seja pelo Fernando Henrique, se ele ganhar, seja por nós, pelo Lula, se o Lula ganhar. E é a especulação sobre essas medidas que deveria, na verdade, orientar o voto. O eleitorado tem opções, a meu ver, ambas positivas em relação ao Real. Faltaria clarificar essas opções, exatamente, no caso, em relação ao PT. Agora, professor, não houve uma certa arrogância, vamos dizer assim, de parte do PT como partido, no período em que Lula estava com quase 50% nas pesquisas e todos achavam que, de repente, ele poderia ganhar no primeiro turno, uma arrogância que, de repente, dificultou certos entendimentos, certas alianças, não digo nem a nível nacional, da chapa, mas até a nível regional. Muitos candidatos do PT ao governo do Estado, por exemplo, hoje estão muito órfãos, candidatos que esperavam crescer na onda do Lula, que estava bem nas pesquisas, de repente estancaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Jorge Bittar foi suplantado até mesmo pelo general Newton Cruz. Olha, eu diria que eu não estou de acordo que tenha sido propriamente arrogância. Eu acredito que houve uma certa dose, talvez, de sectarismo, no sentido especificamente de, em muitos estados, não no Rio, porque o Jorge Bittar lá sempre foi considerado um candidato competitivo, mas em outros estados o PT insistiu em candidato para marcar a posição
quando poderia eventualmente ter facilitado alianças que reforçariam em alguma medida. Não creio que isso altere decisivamente o resultado, mas nesse sentido, eu atribuiria antes a uma certa estreiteza, a uma certa tradição de sozinhos, vamos mudar, etc., do que propriamente arrogância. E o senhor acha, professor Bolivar Lamoner, que o candidato Fernando Henrique Cardoso está realmente sendo ajudado, favorecido pela máquina do governo, na medida em que o governo está inaugurando obras, lançando programas, etc., nesse momento de pique eleitoral? Bom, eu acho que veja, ninguém pode esperar que um governo não faça nada durante 6 meses, que simplesmente cruza os braços porque existe um processo eleitoral. Então, qualquer coisa que o governo faça nessa época será atribuída ao candidato do governo em qualquer país do mundo. E no regime presidencialista, então, isso é absolutamente nítido, né? Quer dizer, atribui-se ao presidente o uso da máquina. É por isso que na América Latina nós temos o regime presidencialista, mas não gostamos de ter a reeleição do presidente, que nos Estados Unidos tem. Por quê? Porque você já se julga de antemão que o presidente necessariamente vai atuar para favorecer os seus candidatos. Isso é um clima que esse sistema cria em toda a América Latina, no Brasil não é diferente, e que eu acho que está sendo criado na eleição. Eu não tenho condições aqui de discutir cada acusação em particular, não estou lá em Brasília, não as conheço em detalhe. Mas, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, me parece que tem muito beisebol de campanha nisso, né? Bola para lá, bola para cá, coisa para cá. E o senhor teme que o PSDB possa cair, de repente, no mesmo triunfalismo, de certa forma, que caíram os militantes do PT, por exemplo, quando Lula estava no auge e todos achavam que podiam ganhar no primeiro turno? Olha, eu quase interrompi antes para dizer que arrogância me parecia uma palavra forte demais para caracterizar a atitude do PT. Eles tinham 40% das preferências, é natural que se vissem próximos à vitória, né? Eu acho que do ponto de vista do PSDB, eu tenho certeza de que não há arrogância, pelo contrário, hoje mesmo, no programa eleitoral, Fernando Henrique fez um pedido, né, enfático aos que pretendem votar nele para que trabalhem, para que ajudem, para que formem comitês de bairro, comitês de residência. Eu acho que não há nenhuma ideia aí de que a eleição esteja ganha, que esteja na mão. Não, pelo contrário, há trabalho pela frente. Bom, nós vamos interromper um pouquinho, não? O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, pediu hoje à Justiça Eleitoral que investigue as denúncias sobre o uso da máquina do governo em favor do candidato Fernando Henrique Cardoso. Ele quer apurar principalmente os atos dos ministros das Minas e Energia, Alexis Stepanenko, e da Integração Regional, Aloysio Alves. Stepanenko teria escrito bilhetes determinando a inauguração de Xingó antes das eleições. E Aloysio Alves admitiu em entrevista no começo da semana que o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco é eleitoreiro. As denúncias sobre o uso da máquina administrativa foram negadas hoje mais uma vez pelo presidente Itamar Franco. Pesquisa estimulada do Instituto Vox Populi indica a queda de Fernando Henrique e Lula. O número de indecisos aumentou. A pesquisa feita entre 19 e 23 de agosto indica que Fernando Henrique Cardoso tem 38% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, ele tinha 40%. Lula caiu de 27% para 23%. Na pesquisa espontânea, o número de indecisos aumenta e chega a 36%. Fernando Henrique Cardoso é o favorito de 29% dos entrevistados. Lula, de 17%. Brizola, Quércia e Enéas aparecem empatados com 2%. Vox Populi ouviu 10.662 eleitores de 10 estados. O candidato Fernando Henrique Cardoso apoia medidas impopulares para evitar um estouro da inflação. Hoje ele participou de um comício organizado pelo governo do Distrito Federal na cidade satélite de Samambaia. 5 horas antes do comício, 300 ônibus já estavam estacionados no descampado. Trouxeram milhares de pessoas de toda a parte de Brasília, todas já usando o presente, uma camiseta. Ontem à noite, a Corregedoria Eleitoral proibiu que o governo do Distrito Federal prestasse qualquer ajuda ao comício. Mas para que a proibição?
Hoje não havia mais nada a fazer mesmo, já estava tudo prontinho. 2 palanques, 4 trielétricos, um mega comício. O comitê do candidato ao governo do Distrito Federal arregimentou 25 mil pessoas. Com tantas denúncias de uso da máquina do governo, até ontem no comitê de Fernando Henrique havia uma preocupação sobre os reflexos do comício na campanha. Mas os assessores do candidato avaliaram que Fernando Henrique tinha um trunfo. Era apenas um convidado, sem qualquer participação na organização do comício. Poeira nos olhos, sob o sol escaldante e umidade baixíssima, Fernando Henrique falou para o povo que os adversários dele estão espumando de raiva. Fernando Henrique foi apresentado hoje à multidão como o pai do real. Mas e agora, com essa expectativa de inflação entre 5% e 6%, bem acima do que a equipe econômica esperava? O candidato procurou não se mostrar preocupado com índices, mas admitiu, se o consumo continuar a subir, com ou sem eleição, vai ser preciso dar um freio na sede de compras da classe média. O consumo que está havendo é o consumo da classe popular. Isso não é bom que haja. Agora, se a classe média começar a gastar mais, aí o governo deve tomar as medidas tranquilamente. Fernando Henrique Cardoso entrou hoje no TSE com uma representação contra o corregedor eleitoral de Brasília, José Jerônimo de Souza. Fernando Henrique quer que o tribunal proíba o corregedor de dar declarações à imprensa. Jerônimo de Souza disse em entrevista que o presidente Itamar Franco permite o uso da máquina administrativa em benefício de Fernando Henrique. Lula faz comício agora à noite no berço do PT São Bernardo do Campo, em São Paulo. A repórter Márcia Bongiovanni está acompanhando. Boa noite, Márcia. Boa noite, Mônica. Mas o tempo não está ajudando muito o comício do candidato do Partido dos Trabalhadores aqui em São Bernardo. Neste momento está fazendo frio e está garoando no paço municipal. Os organizadores que estavam esperando 30 mil pessoas estão falando agora em apenas 7 mil pessoas. Gente que veio para ver Luiz Inácio Lula da Silva falar. E ele acabou de chegar, neste momento, acompanhado do vice, Aloysio Mercadante, e também da candidata a Senado, Luiz Erundina. Luiz Inácio Lula da Silva deve falar dentro de alguns minutos. Legal, valeu, companheiros. Grande companheiro Zé Dirceu, já presente aqui, junto com a gente, Lula também. E agora nós vamos abrir aqui a frente um pouquinho. Nós vamos tentar falar com o candidato que está aqui. Por favor. Nós estamos ao vivo no Telejornal Brasil, Lula. Acabou de chegar no comício. O que você achou desse público que está aí? Os organizadores estavam falando em 30 mil pessoas, agora falam em 8 mil. Veja, eu primeiro acho extraordinário a quantidade de pessoas, porque fazer um comício de sábado no ABC não é costume nosso. As grandes manifestações nossas se dão ou de domingo de manhã ou de sexta-feira à noite. Mas eu acho extraordinário. Isso significa que a nossa militância está na rua e significa que ela vai ganhar as eleições. Mas pelo fato de ser o berço do PT, não esperaria mais gente aqui? Não, veja, para mim não tem problema de ser berço ou não do partido. Para mim o que importa é que esse povo extraordinário veio na rua num sábado à noite, com essa garoa, e que todas as pessoas prefeririam estar em casa vendo televisão. Tá bom, obrigada. É com você, Mônica. Da Márcia. Com a perspectiva de uma inflação de 6% no segundo mês do real, Orestes Quercia volta a criticar o plano do governo. O candidato PMDB fez campanha hoje em Goiânia. Orestes Quercia foi recebido no aeroporto pela candidata a vice, Iris Rezende, e pelos candidatos do PMDB em Goiás. Em seguida, participou de um almoço com centenas de evangélicos. Depois de ter elogiado o real nas últimas semanas, Quercia voltou hoje a criticar o plano. O plano do governo está fazendo água. Você veja uma inflação de 6% numa economia desindexada, é igual a inflação de 40% numa economia indexada. Espiridião Amin participou de uma caminhada pelas ruas centrais de Santo André, no ABC Paulista. Enéas Carneiro passou o dia em Belo Horizonte, gravando o programa eleitoral. E o almirante Fortuna ficou no Rio, reunido com assessores. Milhares de pessoas vão ao comício do candidato Fernando Henrique Cardoso no Distrito Federal. Foi um dia depois da Justiça Eleitoral ter proibido o uso da máquina administrativa na preparação do evento.
Denúncia do PT no TRE afirma que toda a infraestrutura usada no comício de Fernando Henrique e candidatos da Frente Progressista na cidade de Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília, seria bancada pelo governo do Distrito Federal, desde a montagem do palanque até iluminação e transporte. O Tribunal Regional Eleitoral vai investigar a denúncia, mas permitiu a realização do comício. O governador Joaquim Roriz e o candidato Fernando Henrique se limitaram a desmentir o uso da máquina governamental, enquanto assessores exibiam para jornalistas o contrato de serviço e notas que comprovariam o pagamento de todas as despesas ao governo do Distrito Federal. Na saída, Fernando Henrique comentou o anúncio de que o IPCR, índice que mede a inflação em real, seria de 6% em agosto. Do real mesmo não está vendo, é 1, 2 e talvez até caia mais ainda em setembro. A coligação PSDB, PFL e PTB, que apoia a candidatura Fernando Henrique Cardoso, entrou hoje com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral contra o desembargador José Jerônimo de Souza. A representação é contra a entrevista dada por ele a um jornal criticando o suposto envolvimento da máquina administrativa do governo na campanha de Fernando Henrique. A escolha pelos comícios e carreatas para agitar as campanhas parece ter sido bem aceita pelos candidatos. A maioria começou o fim de semana indo às ruas encontrar eleitores. O candidato do PPR, Esperidião Amin, fez corpo a corpo na Grande São Paulo e gravou o horário eleitoral. O candidato Leonel Brizola, do PDT, passou o dia no Rio de Janeiro. Orestes Quércia, do PMDB, fez carreata e comício no interior de Goiás. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, visitou a Bienal do Livro e fez comício na Grande São Paulo. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, fez comício numa cidade satélite de Brasília. Defendendo a moeda forte, o real, que é seu principal cabo eleitoral, o candidato Fernando Henrique Cardoso participou hoje de um grande showmício na periferia de Brasília. Um encontro marcado por denúncias de que a máquina do governo do Distrito Federal estaria sendo usada na infraestrutura do comício. A poeira das denúncias não escondeu. 300 ônibus que têm concessão pública levaram os eleitores até Samambaia. Durante o showmício, o mais bem estruturado de toda a campanha de Fernando Henrique Cardoso, o convidado de honra subiu no palanque de Valmir Campelo, inimigo número 1 da candidata tucana ao governo do Distrito Federal. Fernando Henrique deu a mão ao patrono da festa, o governador Joaquim Roriz, e prometeu para 25 mil pessoas apoiar a atual política de distribuição gratuita de lotes. Joaquim fez loteamento e deu casa. Eu não pude fazer isso ainda, mas farei. Fora dos palanques, o candidato tucano defendeu medidas impopulares. A restrição do crédito para evitar uma explosão de consumo. O consumo que está vendo é o consumo da classe popular. Isso é bom que haja. Agora, se a classe média começar a gastar mais, aí o governo deve tomar as medidas tranquilamente. Teve forró e show de trio elétrico. Mas no final da festa, os ônibus deixaram os eleitores na mão. Tá meio difícil o ônibus. Na hora de vir, todo mundo ajuda, né? Na hora de ir, vai todo mundo embora, aí não aparece o ônibus. Como é que a senhora vai fazer agora? E a pé. A senhora mora onde? Lá no final da Samambaia. Tá com raiva? Demais. E para rebater as denúncias de utilização da máquina do GDF, o anfitrião Valmir Campelo mostrou a conta da festa. A assessoria de Valmir Campelo divulgou hoje os comprovantes de pagamento pelos serviços prestados pelo GDF na preparação do comício em Samambaia. Campelo divulgou ainda cópia de contrato realizado com a empresa Apoio Turismo, que fez o transporte dos eleitores. A empresa recebeu R$20 mil do comitê, mas utilizou ônibus que têm concessão com o GDF, o que foi proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O senador Fernando Henrique Cardoso, que já anda meio irritado com os jornalistas, vai ficar furioso quando abrir a revista Isto É, que está chegando neste momento às bancas em todo o país. Não é bem com o texto da reportagem, não. É com uma foto que ocupa toda a página 20 e que mostra o candidato tucano numa posição, digamos assim, pouco ortodoxa. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o comício do adversário tucano é um exemplo de uso da máquina do governo e critica Fernando Henrique. Lula esteve hoje na Bienal do Livro, autografando exemplares de Viagem ao Coração do Brasil, que conta as histórias das caravanas da cidadania.
O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da mulher Marisa, recebeu flores na entrada da Bienal do Livro. Com um grande número de visitantes, houve muito empurra-empurra durante a passagem da comitiva do PT pelos corredores. O candidato foi direto a um mini auditório. Ele veio à Bienal lançar o livro Viagem ao Coração do Brasil, um relato de jornalistas e escritores dos mais de 40 mil quilômetros percorridos pela caravana da cidadania. Lula autografou vários livros. Em entrevista, o candidato disse que não vai mudar o comando da campanha e criticou o Plano Real e o candidato Fernando Henrique Cardoso. A senadora Junqueira está querendo apurar se a máquina do governo está sendo usada em benefício da campanha do senador Fernando Henrique. Como é que você vê essa situação? Eu acho que não precisa nem apurar. É mais do que visível que a máquina está funcionando. O que eu acho grave é a cara de pau do Fernando Henrique Cardoso dizer que é contra a máquina ajudá-lo. Se a máquina está ajudando, é só ver o comício que foi organizado em Brasília. O candidato do PDT, Leonel Brizola, fez campanha hoje em Rondônia e no Acre. Quércia, do PMDB, passou o dia em Goiás. O senador Esperidião Amin, candidato do PPR, fez corpo a corpo nas ruas de Santo André, no ABC Paulista, e depois viajou para Brasília. Fernando Henrique e Lula caem na última pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi, mas a diferença entre os dois líderes da corrida presidencial aumenta para 15 pontos. O tucano perdeu 2 pontos, está com 38%. Lula caiu 4 e agora tem 23%. Quércia e Brizola vêm empatados em seguida com 4 pontos cada. Enéas é o preferido por 3% dos eleitores e Amin por 2%. 15% estão indecisos e 10% pretendem anular ou votar em branco. O Vox Populi ouviu 10.662 eleitores em todas as regiões do país entre os dias 20 e 24. E essa pesquisa confirma integralmente um levantamento do Soma Opinião e Pesquisa de Brasília, divulgado esta semana pelo Jornal da Bandeirantes. E confirma também a tese de que Brasília antecipa tendências nacionais porque não tem tradição política e o perfil da população reproduz o perfil médio do eleitor brasileiro. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje em São Paulo que o governo deve fazer imediatamente ajustes para segurar o aumento da inflação. Lula acusou o governo de tentar impedir reajustes de salário para os trabalhadores. Lula participou na Bienal de São Paulo do lançamento do livro Uma Viagem ao Coração do Brasil, que conta as caravanas feitas pelo PT para diversas regiões brasileiras. Ele disse também que a inflação fugiu do controle da equipe econômica. Que o plano precisa dos ajustes necessários. Ou seja, eles esperavam a revisão constitucional que não aconteceu, eles esperavam um ajuste fiscal e não foi feito porque não foi sequer aprovado o orçamento de 1994. E eu acho que eles precisam fazer o IPCR de 5%, ou de 6%, ou de 4%, mais 6% que já tivemos no mês passado, significa que o governo precisa parar de ser prepotente e dizer que os trabalhadores não podem reivindicar a reposição salarial. O candidato tucano, Fernando Henrique Cardoso, disse que o aumento do IPCR, o índice da inflação medido pelo IBGE, não atrapalha a campanha dele para a presidência da República. Fernando Henrique participou hoje em Samambaia, cidade satélite de Brasília, do maior comício da campanha dele. 25 mil pessoas se enfrentaram sol forte para ouvir o candidato tucano. Ele defendeu ajustes no plano de estabilização econômica. Não, porque isso foi o compromisso do governo, que não ia tomar dinheiro dos trabalhadores. Nós fizemos diferente dos outros planos. Na virada, aos 15 dias, nós não vamos tirar dos trabalhadores. Então, isso foi feito para isso. Não atrapalha nada, porque os índices todos estão mostrando queda. O do FIPE, o do FIPE Estadão, o outro do DIES, da cesta de consumo. Então, não há problema nenhum. Agora, tem que haver uma negociação correta. Não pode depois passar para os preços. Mas nós não queremos a estabilização à custa do trabalhador. O candidato Fernando Henrique Cardoso entrou hoje com representação no TSE contra o corregedor eleitoral do Distrito Federal, Jerônimo Bezerra de Souza. O candidato tucano considera que o juiz tem feito declarações parciais e pede uma repreensão. O candidato presidencial do PMDB, Orestes Quércia, esteve hoje em Goiânia e também criticou a inflação em tempos de real. Quércia foi recebido pela vice da chapa, Iris Rezende, que mora em Goiânia. O candidato fez campanha na comunidade evangélica da cidade e depois atacou o Plano Real. O plano do governo está fazendo água. Você veja uma inflação de 6% numa economia desindexada, é igual a inflação de 40% numa economia indexada.
Mário Covas, candidato ao governo de São Paulo, desmentiu hoje irregularidades no financiamento da campanha do PSDB. O autor das denúncias, um ex-assessor do partido, foi apresentado à imprensa pelo candidato Luiz Antônio de Medeiros, do PP. O arquiteto Rui Carlos Pessoa Ramos reuniu a imprensa para reafirmar as denúncias de irregularidades na arrecadação de fundos na campanha do candidato do PSDB ao governo do estado, o senador Mário Covas. Ele veio acompanhado de Luiz Antônio de Medeiros, candidato pelo PP e que o apoia na divulgação dessas denúncias. Segundo o arquiteto, a rede de postos de combustíveis Tigrão, que seria de propriedade de um homem identificado por ele apenas como Ernesto, emitiria notas frias desde 1990-91 em totais mensais entre 5 e 10 mil dólares. Estas notas seriam recebidas pelas empresas Tejofran e Power, de propriedade de Antônio Dias Felipe, amigos de Mário Covas. As empresas, por sua vez, emitiriam cheques nos valores correspondentes às notas fiscais. Esses cheques deveriam retornar a Tigrão, mas na verdade eles teriam suas assinaturas adulteradas e receberiam carimbos e endossos nos versos feitos por Sebastião Farias, um dos principais assessores das campanhas de Mário Covas. Aí os cheques seriam depositados em 3 contas pessoais de Farias, 2 no Banco Itaú e 1 no Banco do Brasil, em agências aqui mesmo em São Paulo. E a partir daí, o dinheiro seria usado para financiar as campanhas. Esse esquema continua funcionando até hoje, inclusive nessa campanha? É muito provável. A empresa cedia os cheques, cedia dinheiro para a campanha em troca do quê? Dessa relação que está divulgada na empresa, uma empresa que se beneficia dos contratos públicos, essa coisa toda, né? Com o conhecimento do senador Mário Covas? Eu não sei dizer qual é o conhecimento dele em detalhes dessas operações. Olha, as minhas contas de campanha vão segunda-feira para a Justiça Eleitoral. Por inteiro. Todas elas, o que se gastou, quem contribuiu, com quanto contribuiu. Essa empresa contribuiu na campanha. Essa e outras concorrentes dela. E contribuiu da forma correta, como a lei manda. Cheque nominal a PSDB Campanha Mário Covas, depositado na conta da campanha, bônus eleitorais emitidos e cedidos a ele. O candidato Mário Covas também afirmou que o autor das denúncias nunca foi assessor dele ou do PSDB. Veja agora o que fizeram hoje os candidatos à presidência da República. O candidato do PMDB visita mais uma vez o estado de Goiás. O ex-governador Orestes Quércia almoçou num clube de Goiânia com mais de 2.000 líderes evangélicos e anunciou planos de governo. Depois viajou para a